Continuando o nosso curso sobre redes neurais convolucionais, nessa aula nós vamos falar sobre padding. O que é o padding? Vamos pensar lá na operação de convolução. Nós já vimos aí na aula passada. Se eu tiver uma imagem de entrada como essa aqui, por exemplo, uma imagem 6x6, então vamos usar aqui os termos que eu tenho uma imagem n por n. Se ela não fosse quadrada, seria n por m. E eu tenho uma operação de convolução com um determinado filtro. Nesse caso, um filtro 3x3. Vamos chamar esse genericamente de um filtro f por f. Então, quando a gente faz essa operação, eu tenho um resultado que nesse caso é 4x4. Da onde saiu esse 4x4? Isso aí a gente pode calcular pensando em quantos deslocamentos eu consigo fazer com esse filtro, tanto para a direita, né, na horizontal, quanto para baixo, na vertical. E aí, então, eu chego nesse valor aqui, que pode ser calculado da seguinte forma. Esse resultado é dado pelo tamanho n aqui da imagem, né? A altura da imagem, menos o f do filtro, mais 1, para esse número de linhas do resultado. E o número de colunas é a mesma coisa ali, porque ele é quadrado, então n menos f mais 1. Se ali fosse m, era só mudar esse pedacinho aqui por m, se a imagem não fosse quadrada, se fosse um m. Então, dessa forma, eu consigo calcular o tamanho desse resultado. Agora, se a gente olhar, eu comecei aqui com a imagem 6x6 e após aplicar essa convolução, eu tenho uma imagem 4x4. Então, eu tive uma redução no tamanho dessa imagem. Isso pode ser um problema, porque eu posso estar perdendo alguma informação aí da imagem. Pode ser, não significa que não, mas tem casos que eu não quero perder esse tamanho, quero que ela continue do mesmo tamanho. Então, dessa forma aqui, eu tenho esse problema de estar reduzindo a imagem. Um outro problema é que os pixels que estão nas bordas da imagem, eles têm menos ênfase do que os pixels que estão no meio da imagem. Vamos pensar aqui nessa imagem aqui. Se eu pegar esse filtro e colocar aqui em cima dessa imagem, esse filtro que está de vermelho aqui, essa primeira célula, esse pixel que está de vermelho aqui, ele vai ser usado no cálculo dessa convolução apenas uma vez. E depois eu vou deslocar esse filtro para a direita, eu vou deslocar para baixo. Então, esse número 1 aqui, essa primeira célula, que vai dar origem a esse valor 0 que está aqui nesse resultado, ele só é usado uma vez. Agora, se a gente pensar um pixel que está mais no meio da imagem, imagina esse 2 que está de verde aqui na minha imagem, ele vai ser usado diversas vezes. Quando o filtro estiver aqui com esse contorno de verde que está aqui, eu vou estar usando esse pixel. Depois, quando eu deslocar o filtro para a direita, eu vou usar ele de novo. Quando eu deslocar para baixo, eu vou usar ele de novo. Então, nesse exemplo aqui, tem dois filtros aqui, que essa mesma célula está sendo usada para calcular esse resultado. Então, eu estou dando mais destaque nesses pixels que estão no meio da imagem do que dos pixels que estão nos contornos da imagem. Isso pode ser um problema que eu posso estar perdendo alguma informação ali. Então, aí é que entra a operação de padding. Padding nada mais é do que preencher essa imagem com bordas. Então, padding significa preenchimento. Não é? Nesse caso aqui é preencher as bordas da imagem, acrescentando aqui uma borda, tanto aqui na horizontal em cima, embaixo, quanto na vertical também, do lado esquerdo e do lado direito. Vou acrescentar um preenchimento aqui. Esse preenchimento, normalmente a gente coloca valores 0, para não interferir aqui na imagem. Então, essa imagem, nesse caso era 6x6, com essa borda ela passou a ser 8x8. E aí, se a gente aplicar esse mesmo filtro aqui 3x3, aí vocês vão ver, por exemplo, que esses pixels que estavam na borda da imagem, esse pixel de vermelho aqui, por exemplo, agora ele vai ser usado no cálculo de diversas dessas células do resultado, porque eu vou estar colocando um filtro aqui, depois eu desloco ele aqui, ele usa essa mesma borda de novo, quando eu deslocar para baixo. Então agora eu estou dando uma ênfase parecida nesses pixels da borda real da imagem do que aqueles pixels que estão no meio.
Então, esse preenchimento serve para isso. Aí, se a gente fizer aquela mesma continha lá, do tamanho, se a gente fizer a mesma, não, né? Agora muda um pouquinho porque tem um padding. Mas se a gente fizer a conta aí do tamanho desse resultado aqui, ó, levando em consideração agora esse padding, que a gente vai chamar de P, padding P, então o resultado aqui nesse exemplo é uma imagem 6 por 6, que vai ser dada por essa formulazinha aqui. Então, na primeira dimensão aqui, ele é dado por n da primeira n da imagem, mais 2 vezes o valor que eu coloco de preenchimento, de padding, nesse caso é 1. Então, 1 significa que eu coloquei uma borda aqui, uma borda completa aqui. Se fosse 2, eu estaria colocando outra borda aqui também adicional. Então, nesse caso, o padding é 1. Então, o resultado aqui vai ser dado por n mais 2 vezes P, que é o padding, menos F, que é o tamanho do filtro aqui, mais 1. Na segunda dimensão, a mesma coisa aqui. Então, se a gente observar aqui, o resultado, que agora é 6 por 6, tem o mesmo tamanho da imagem original, que era 6 por 6. Então, eu não estou mais perdendo, não estou mais reduzindo o tamanho da imagem. Então, padding serve para resolver esses dois problemas, do tamanho da imagem e do destaque para os pixels que estão nas bordas. Daí eu tenho aí na literatura chamadas convolução válida e convolução idêntica. Uma convolução é válida quando não tem nenhum preenchimento. No inglês seria no padding. Então, no no padding, quando eu falo assim, eu tenho uma convolução no padding, então eu não estou preocupado com aquele preenchimento. Então, nesse caso, se eu tenho uma imagem n por n e um filtro f por f, então o resultado dessa convolução vai dar uma imagem desse tamanho aqui, ó, n menos f mais 1 por n menos f mais 1. Agora, a convolução, ou seja, então é aquele primeiro caso que a gente viu lá, não tem preenchimento. Agora, no segundo caso, eu posso ter diversos tamanhos de padding ali, diversos tipos de preenchimento. Mas se eu quiser que a imagem resultante da convolução tenha o mesmo tamanho da original, esse é um caso específico chamado de convolução idêntica, do termo em inglês aí, que seria same convolution. Então, nesse caso, eu vou preencher, vou colocar um padding, de forma que o tamanho da saída seja igual ao tamanho da entrada. Então, a gente pode calcular isso da seguinte forma. Então, só chamando a atenção aqui, aquele F de filtro, o tamanho do filtro é normalmente um valor ímpar. Esse valor ímpar é um valor aí usado frequentemente, né? Um valor ímpar, que normalmente aí é 3, ou 5, ou 7. São valores típicos aí aplicados nessas convoluções. Um número ímpar, tamanho pequeno, sempre os filtros. 3, normalmente 3, 5 ou 7. Embora possa ter outros, mas esses são os mais usados. Então, para a gente calcular o tamanho do padding que a gente precisa para uma determinada imagem, é só pensar nessa equação aqui. Ó. Quando eu tenho uma convolução, então n por n, um filtro f por f, com padding, a gente viu lá atrás, e a dimensão é dada por esse aqui. Ó. N mais 2 vezes o P, o padding, menos o f do filtro, mais 1. E na outra dimensão também. Então, se eu quero que esse resultado aqui, ó, esse n mais 2 vezes P menos f mais 1 seja igual ao meu n aqui do tamanho da imagem, para dar um resultado do mesmo tamanho, então é só fazer essa equação ali. Ó. Aquilo ali tem que ser igual a n. Então, se a gente isolar o P aqui, ó, vamos ver que o P vai ser igual a f menos 1 sobre 2. Então, numa convolução idêntica, no same convolution, eu faço um preenchimento das bordas de acordo com esse cálculo aqui, ó, f menos 1 sobre 2. Aí eu sei o tamanho que eu tenho que colocar de preenchimento para que o resultado da convolução tenha o mesmo tamanho da imagem de entrada. Ok? Então, essa é a ideia do padding. Então, quando a gente fala de padding em convolução, é isso. Ok? Então é isso para essa aula de hoje.